Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Oliveira, eu falo do canal Pura Energia, um canal que eu estou desenvolvendo para falar um pouquinho das coisas que às vezes acabam atrapalhando a nossa vida, o nosso dia a dia. E como primeiro ponto eu resolvi abordar o tema medo, que é exatamente o que eu estou sentindo agora. É um desafio. Eu estou na cidade de Bragança Paulista. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro de 2023. São 10h15 da manhã. E eu estou aqui na cidade de Bragança Paulista, uma cidade bem organizada, bonita. Estou aqui na lagoa. Eu não vou lembrar o nome dessa lagoa, tá? Mas aí, ó, fizeram um parque bem bonito ao entorno da lagoa. E bom, vai pegar um pouco do som externo, dos pássaros cantando, do pessoal que passa de bike com o som, né? Então como é o primeiro vídeo ainda sem estúdio, sem nada, gravando ao vivo. Então eu quero pedir desculpas, né, para quem está acostumado ali com coisas muito boas, com produções, né, de primeira linha. Vou chegar lá, calma. Esse é só o primeiro vídeo, é para acabar com o meu medo, tá bom? O medo, eu fiquei pensando como abordar esse tema. É um tema que, assim, ele atrapalha a vida de muita gente. E eu poderia começar quando eu comecei a fazer algumas sessões de psicologia, mais puxando para o meu desenvolvimento pessoal, descobrir os meus pontos fortes, né? Descobrir os meus pontos fracos e trabalhar, aprimorar o que eu já tenho de bom e tentar melhorar, ou então separar de vez aquilo que eu não tenho de bom. E todos nós somos assim. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você tem o seu perfil traçado, não digo 100%, mas você já é conhecedor de uma boa parte dele, você consegue trazer muitas melhorias para a sua vida. E essas melhorias acabam, como que eu posso falar para vocês? Melhorando tudo, o lado profissional, o lado espiritual e familiar, convivência, amigos, tudo. Eu procurei alguns psicólogos, eu procurei algumas referências como Lucilena Galvão, como Rossandro Klinge. Não sei se eu falei seu sobrenome certo, Rossandro, perdoe-me, mas é um sobrenome bem difícil de falar. E até com o meu psicólogo. E foi numa das parábolas que eu acho que eu vi a melhor definição para o que é medo. E foi o próprio Rossandro que acabou me ajudando a produzir esse vídeo de uma maneira mais concisa e compactada, tá? Esse vai ser só uma abordagem superficial, mas eu creio que seja uma abordagem que vai ajudar bastante as pessoas que precisam descobrir o poder interno, que todos nós temos poder interno, todos nós, e todos nós temos falhas. Só que às vezes a gente costuma dar mais valor para as falhas e para os medos do que para aquilo que a gente tem de bom. Então, quando a gente chega na parábola dos talentos, foi onde eu percebi que ali, naquela parábola, está bem definido o que é medo. Quando Jesus dá as moedas, né, os talentos, para pessoas diferentes e com valores diferentes. Ali ele vai demonstrar o que você é capaz de fazer com esses talentos.
Então, a gente pode trazer esses talentos para a nossa vida, do cotidiano, do seu lado profissional, ou do seu lado intelectual, ou do seu lado espiritual. Aquilo que você tem de bom, né? Então, quando você deu talento às pessoas têm que explorar esse talento. E o que a pessoa com medo faz? Ela esconde o talento. Não foi assim? Foram 3 pessoas que ganharam os talentos. Um ganhou mais talentos, ganhou 3 talentos, o outro ganhou 2. Gente, aqui eu tô exemplificando, mas para quem quiser ter assim, as certezas, né? Se foram 3 talentos, 2 talentos e 1 talento, ou se foram 5 talentos, 3 e 1, aí a gente depois pega a Bíblia e a gente entra, porque é só um exemplo. Então aqui não é assim, eu não estou falando da Bíblia, eu estou pegando uma parte dela para exemplificar de como a gente vai trabalhar o medo. Então, o primeiro ganhou 3 talentos, o segundo ganhou 2 talentos e o terceiro ganhou 1 talento só. E esse que ganhou 1 talento, o que ele fez? Ele escondeu o talento dele. Ele escondeu com medo de que quando Jesus voltasse, ele não teria condições de devolver esse talento. E os outros 2, que ganharam 3 e 2 talentos respectivamente, trabalharam isso muito bem. Tanto que multiplicaram os talentos. E é isso que a vida quer da gente. Que a gente aflore os talentos que nós temos para poder tirar o nosso melhor. Fazer o nosso melhor. Indiferente de classe social, indiferente de quantos talentos você tem ou outro tem, não é para fazer comparação. Você tem o seu talento. E é o seu talento que você tem que conhecer e explorar. Quando você compara o seu talento com o da outra pessoa, aquela pessoa, ela já pode ter, desde quando ela nasceu, uma educação, uma cultura, um pensamento diferente, né? Então, a gente não pode comparar os nossos talentos. Cada um tem o seu. E se fosse todo mundo igual, não daria certo. Aí não daria certo, estaríamos num mundo perfeito. O que vai evoluir? Nada. Não teríamos uma evolução. A partir do momento que cada um tem o seu talento e que cada um use esse talento e não esconde, como fez a terceira pessoa, com que recebeu o talento de Jesus e escondeu, você consegue uma melhoria na sua vida. E é aí que o medo impacta a gente. O medo, ele acaba mutilando tudo aquilo que a gente tem de bom. Se nós vivêssemos com uma cultura sem o medo, todo mundo exploraria o melhor de si. E aí sim, nós conseguiríamos estar em crescente evolução. Você evolui tudo que você tem que evoluir. Tem um canarinho aqui perto de mim, ó. Ele veio bem próximo a mim, não sei se vocês conseguiram ver, eu não consigo dar zoom, mas ele veio bem pertinho de mim e tá chegando. Bom, enfim, também não tenho medo dele. Então, cada um é um dente da engrenagem. Então, eu com o meu talento, você com o seu talento, o seu irmão com o talento dele, a sua irmã com o talento dela, os amigos, cada um com o seu talento, vão cada um formando essa engrenagem e evoluindo, e indo para frente. E quando a gente escorrega, logo vem o outro dente atrás e nos põe para cima. É assim que tinha que ser. Mas hoje nós vivemos polaridades, hoje nós vivemos subdivisões, hoje nós vivemos muitas camadas, dentro, no interno e no externo. E tudo isso eu estou falando porque foram coisas reais que aconteceram na minha vida. Eu quase me anulei por completo
a partir do momento que as coisas começaram a dar errado na minha vida. Talvez eu não nasci para isso. Tentava outra coisa, não deu certo. Talvez eu não nasci para isso também. Tentava outra coisa, não dava certo. E ao invés de eu me incomodar com isso, pelo contrário, eu ia me acomodando cada vez mais e entendendo que eu não fazia parte do processo. E que eu tinha que procurar sempre uma coisa nova. Quando o correto, nem sempre é isso. Às vezes você está no lugar certo, só que você tem que melhorar suas ferramentas. E às vezes a melhoria dessa ferramenta ela vem com uma resposta negativa. Ela vem com uma proibição. Não, você não pode fazer isso. Mas você tem que se desafiar. Hoje nós estamos vivendo também uma sociedade muito violenta. E o medo dessa violência também afeta a gente. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tem mais medo da violência ou mais fé em Deus? Eu descobri que a fé ela faz parte disso também. Você pode não ser cristão. Você pode ser de outra denominação. Não tem problema. O Criador nós acreditamos. E aquele que acredita no Criador, todo Criador ele é um pai. E a partir do momento que ele é um pai, que pai que recusa fazer o que o filho pede? Sendo bom. Logicamente que você vai pedir coisas boas. Ele não vai te negar. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para que o filho dele consiga. O meu pai foi assim. Ele é assim, ele é vivo. Mas ele ajudou na minha infância, na minha juventude e na minha formação. Se eu não dei certo, desculpa, o problema não é dele. Ele tentou. Ele fez o máximo que ele pôde. A culpa foi minha. Se eu me tranquei no medo, se eu resolvi dar mais força para o medo do que para as coisas boas da vida, o problema foi aqui. Não foi fora de mim, não. Foi eu, foi no meu interno. Outra coisa que eu queria falar, além do medo da violência, são as crenças limitantes que nós temos. Às vezes nós acreditamos em coisas que não tem nada a ver, né? As crenças que trazem pra gente uma ideia de que aquilo é assim, vai ser sempre assim e vai morrer assim. Não, não é, né? Uma crença bacana, foi logo no começo que eu aprendi, é que o dinheiro era sujo, né? Todo mundo fala, pôs a mão no dinheiro, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. E aí você cresce com aquele pensamento, né? O seu primo estuda numa escola, né? Ele tem mais condições, ele estuda numa escola particular, ele vai ter mais condições de entrar numa universidade estadual, ele vai ter mais condições de estudar no exterior. Mentira, depende de você, depende de mim, depende do nosso interno, não depende de fatores externos. Quem pensa que os fatores externos atrapalham a gente, não atrapalha. Eles só vão nos fortalecer para que a gente batalhe e consiga sempre vencer e cada vez mais. Então já falei do externo, já falei da violência, já falei das crenças limitantes, tem paradigmas, né, que a gente tem que quebrar também. Aí cada um vê qual é o seu paradigma e quebra esse paradigma e vai pra frente, e sem medo. Depois que eu passei com um psicólogo, eu fiz todo o trabalho de coach, tudo, desenvolvimento e tal, eu percebi que quando eu tenho medo ou quando alguma coisa me traz insegurança, o que eu faço? Eu vou pra cima. A única coisa que eu não consegui ainda foi pular de paraquedas, mas a hora que eu tiver a oportunidade eu vou. Do resto, a maioria das coisas que eu tinha medo, eu pulei de cabeça, sem medo, quer dizer, com medo, às vezes tremendo, mas fiz. E eu acho que é aí que a gente consegue vencer, é aí que a gente consegue mostrar o nosso melhor, mostrar os nossos talentos, buscar a melhoria contínua, não deixar que o externo atrapalhe a gente. Uma coisa que eu vejo hoje, que está sendo importado, né? Quer dizer, hoje não, já faz tempo, é a questão do bullying, é a questão do você é conhecido na escola, na faculdade, o outro não é, né? Na minha época tinha isso, e eu tirei de letra, porque
bullying, acho que qualquer pessoa na fase da vida você recebe. Basta você saber trabalhar aqui dentro. Eu acho que eu era muito mais inteligente até mais ou menos uns 12, 13 anos, que é quando eu não tinha medo, do que quando eu comecei a ter medo, que foi o primeiro assalto que eu tive em frente à prefeitura de Campinas. Eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos, pelo Senai. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Correio Popular, que é um jornal de Campinas, da cidade de Campinas. Nasci em Campinas, moro em Campinas até hoje. E eu estava na frente da prefeitura quando eu fui assaltado. E ali eu peguei um trauma. E ali começou a minha espiral descendente. Aí os psicólogos vão saber explicar direitinho o que é uma espiral descendente. Conclusão: eu fiquei uma pessoa medrosa, eu deixei de fazer as coisas que eu mais gostava de fazer por medo, eu deixei de, assim, muita coisa na minha vida. Eu fui me fechando, cada escorregada que eu dava, eu me fechava. Quando eu comecei a trabalhar em banco, né, o primeiro erro que eu tive, eu era caixa. Eu fiquei muito tempo martirizando aquilo. Poxa vida, errar um troco, ter que pagar do bolso. Eu tive que fazer um financiamento, né? Que na época sumiu R$600 no meu caixa. Depois as verdades vieram à tona, não tem porquê ficar falando desse passado, mas foi assim que começou. Então, foram coisas acontecendo quase que simultaneamente, e eu, ao invés de eu pegar e reagir, não, eu fui me fechando cada vez mais. E quando eu fui mandado embora de uma empresa francesa, aí que eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu trabalhava na área de comércio internacional e depois disso eu fiquei pensando, falei, não, realmente tem alguma coisa errada e eu preciso melhorar isso aí. Aí eu fui pra cima. Mas quando eu fui pra cima também eu fui com tudo. Eu fui fazer crossfit, eu fui fazer muay thai, eu fui fazer todas as coisas que eu tinha medo ou as coisas que eu achava que ia me prender. Vai me prender? Então tá bom, eu ia pra cima. E eu tive essa superação. E é uma coisa, gente, que não adianta. Ela vem de dentro da gente. Ela vem do nosso interno. Um ano depois que eu tava nas sessões de terapia, psicóloga, sessões de psicologia, eu fiz o espelhamento. E aí, quando o meu psicólogo viu que eu estava bem assim, centrado, forte, ele falou para mim que eu tinha acabado de sair de uma depressão profunda. Eu nunca imaginei que eu tivesse com depressão. E eu estava. Hoje eu tô com 50 anos. Eu comecei com 46. São 4 anos de guerra mesmo. É uma superação por dia. Porque chega num ponto que nem sua família mais acredita em você. Nem sua família sente aquela segurança quando você fala. Quer coisa pior do que isso? Então assim, você fala uma coisa, a sua família pensa, bom, quando você vai embora, fala assim, vamos ver, né? Vamos ver. Tentou, só deu errado. Uma hora tem que dar certo, né? E é assim. Mas é você que tem que batalhar.